Foi praticamente há 30 anos atrás, né? Como que surgiu o convite na época pra você? Porque você era uma menina, você fez teste pra Vivi? Fiz. Na verdade, não fiz nem pra Vivi. Porque assim, eu trabalhava. Tinha 11 anos, né, gente? Trabalhava coisa nenhuma, né? Eu era uma criança sendo explorada, brincadeira. Eu era de uma agência de publicidade. É até engraçada essa história. Eu fazia ginástica olímpica, né? Eu era federada do Esporte Clube Pinheiros, fazendo ginástica olímpica. E tinha o cadastro numa agência de publicidade. Que me aceitaram na agência de publicidade porque eu tinha irmãos homens. Não porque eu era um perfil muito procurado. Porque na década de 90, que a gente tá falando aí de 97, a publicidade era voltada para crianças loirinhas de olhos azuis. E eu... claramente não sou esse tipo de perfil. E eu não sou o perfil menininha doce, bonequinha. Eu sou meio bocuda, sempre fui meio esquisita, né? Uma menina meio menino, que brincava de jogar bola com os moleques e de repente tava brincando de Barbie com as crianças, mas enfim, era uma criança meio confusa. E eu não era um perfil publicitário muito típico. Então, queriam mais meninos na publicidade, então me aceitaram na agência por conta dos meus irmãos. E chamaram a gente pra fazer esse teste. Eu fazia vários testes pra publicidade, mas não pra novelas. Foi o único teste de novela que eu fiz, foi o teste das Chiquititas. E aí me chamaram pra fazer esse teste, eram 1.700 crianças. Caraca. Só que você pensa num... tipo um teatro. Sim. Um teatro com 1.700 crianças, não tem só crianças. Todas as crianças têm um adulto responsável. Então eram 1.700 crianças, dobro, né? mais os pais. Então era muita gente. E então eles fizeram testes muito rápidos. Era tipo baseada. Entra, faz uma piada, dança uma música e vai embora. Entra, faz uma piada, dança uma música e vai embora. Blá, 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 e vai. E aí eu fiz o teste com os meus irmãos. Eu, depois meus irmãos. Sim. Quando eu saí do teste, o diretor falou pro meu irmão: seu irmão foi muito bem. Eu fico até arrepiada de lembrar, porque faz muito tempo isso, faz quase 30 anos. Esse irmão foi muito bem. E aí ele me falou, e o meu DDA não me permitiu prestar muita atenção naquilo. Ah, tá bom. E eu saí fazendo pirueta. Essa era eu. E continuo sendo, nada mudou. E foi. Só que nessa época, hoje em dia as publicidades... Quando a gente fala de publicidade, hoje em dia é diferente, né? A publicidade hoje tá aí disponível em YouTube, disponível em plataformas digitais, e os influenciadores fazem conteúdo. Então, a publicidade hoje é muito mais rápida. Naquela época era muito demorado. Você selecionava elenco, você tinha uma equipe gigantesca para fazer uma publicidade, então era demorado. Demorou 3 meses para me darem o resultado daquele teste que eu fiz em dezembro. Então foi lá em março, falaram, olha, você passou da primeira etapa, agora vai fazer a segunda etapa. Eu falei, tem mais etapas, mais crianças. E aí já foi na unidade nova do SBT lá na Anhanguera. E aí já foi mais fechadinho. Eles deram um texto pra gente, eu tive que decorar texto, a gente teve que fazer cena em dupla, batendo texto. Então foi uma coisa mais profissional mesmo. Lá era só pra ver se você tinha desenvoltura. Ali era valendo. E nessa etapa, acho que já eram o quê? Umas 100, 200 crianças. Já era mais enxuto, né? Já tinham selecionado. Já, eram menos pessoas. Até porque não tinha mais meninos nessa fase. Era só meninas. E eu não fiz o teste pra Vivi, eu fiz o teste pra Bia. Nossa, Bia. Que na época era a Gisele. É, a Gisele Frade. Gisele Frade. Então eu fiz o teste pra Bia. E assim, eu e a Gisele, e a gente ficou amiga, né? No dia dos testes. A gente ficou amiga. Eu falei, poxa, ela tá passando, eu tô passando também. Só que ela tá fazendo teste pra Bia, eu também tô. E na hora que chegou na final... Gente, eu fico arrepiada porque faz muito tempo que eu não falo sobre isso. Foi muito impactante pra mim, porque eu tinha 11 anos. Foi a minha primeira vez que eu tive, assim, em cima de um palco como atriz. Porque era um teste feito num teatro mesmo, em cima de um palco. E tinha uma fila de diretores, de produtores e diretoria, gestão. O pessoal, cabeça grande lá. Uma filinha, assim, com umas 10 pessoas. E a gente no palco batendo texto. Então eu nunca tinha decorado um texto tão comprido. Então foi um grande desafio pra mim. E aí lá em cima do palco tava eu, a Gisele Frade, que fizemos o teste até o final. Foram 4 seleções de tipo, vai pra casa, volta, passou. Próxima, vai, volta. E aí fica naquela expectativa de passei ou não passei. Até que chegou na fase final, onde colocaram a gente no palco, tinham 16 meninas. E aí eles apontavam o dedo pra gente e falavam, você fica, você vai, você fica, você vai, você fica, você vai. E aí quando falaram você fica pra Gisele, eu falei, eu vou. Porque a gente fez o mesmo teste. E eles falaram, você fica. Eu falei, ué, tem 2 Bias? 2 Bias, São gêmeas, tô confusa, não entendi. E aí chamaram a gente pra uma salinha fechada.
que é na parte de administrativo lá do SBT. Subimos para uma salinha, colocaram a gente numa mesa, acho que o dobro dessa aqui. Com as mães, as crianças e o diretor ali na ponta. Eles falaram, olha, suas filhas foram aprovadas. A gente nem sabia o que era a novela, porque não existia. Era algo que a gente estava criando, né? Então não existia lá, aqui no Brasil. Na Argentina já existia. Então ele falou, ó, é uma novela chamada Chiquititas. É uma novela argentina que a gente tá fazendo agora a versão brasileira. Suas filhas foram aprovadas. A novela vai ser gravada na Argentina, em Buenos Aires. E se vocês não tiverem interesse, não tem problema, porque tem 8 meninas para cada uma referente a vocês, lá embaixo esperando vocês desistirem. Nossa, Vocês vão assinar o contrato aqui agora ou vão embora pra casa e deixam as outras subirem? Não teve nenhuma que levantou ali. Não teve nenhuma, não, agora. O que tem que fazer? Vender alma, vamos vender, não tô nem aí, tô indo. E a minha inocência, né? Eu olhei pra minha mãe, mãe, onde é que fica a Argentina? Ela é outro país, tem que ir de avião. Falei, a gente vai e volta todo dia? Que difícil. Ela, não, a gente vai morar lá. Eu falei, ué? Mas e meu pai? E meus irmãos? E a minha escola? E meu cachorro? E minhas amigas? Aí a minha mãe, olha, você pode descer e subir outra menina no seu lugar, você que sabe. Eu falei, não, tá bom, vamos, bora. Porque vocês tiveram que adaptar em questão de tudo, né? Questão uma nova vida, né? Tudo. Porque vocês foram para a Argentina, vocês se mudaram para lá, Sim, escola. Eu sei que vocês tinham todo um acompanhamento também, né? Claro, e isso foi uma outra questão também. Existia a hipótese da gente não estudar mais. Caraca. A gente ia e abrir mão dos estudos, porque, enfim, a gente ia para trabalhar. Mas lá dentro, na reunião, foi falado, olha, juizado de menores, elas precisam estudar, elas vão, se forem estudando e tal. E colocaram a gente numa escola lá, a gente estudou, não perdi ano, nem nada. Essa foi uma tecla, porque minha mãe é professora, né? Sim. Então, minha mãe e tinha mais a mãe de uma outra menina lá também, professora, que pegaram pesado nesse setor, assim. Então, a gente foi pra lá estudando, com moradia, tudo certinho, tudo redondinho. Foi, assim, nesse sentido, foi uma estrutura muito boa que a gente teve. Eu acho que, assim, se for falar de pecar em estrutura, acho que apoio psicológico faltou. Jura, vocês não tinham, assim? Nunca tivemos. E era necessário, porque vocês estavam numa fase também migrando da infância para a adolescência. Olha, eu confesso que hoje, adulta, eu concordo. Naquela época, oba-oba. Tô indo. Aí você fala, abri mão de tudo no Brasil pra ir pra Argentina. Abriu mão de quê, minha filha? Tu tem 11 anos. Vai abrir mão de quê? De amigos? Tudo bem, seus amigos, você faz amigos novos. Ou seus amigos te esperam. Você não sabe quanto tempo você vai demorar. A gente não sabia quanto tempo ia demorar. Sim. Podia ser 6 meses, podia ser 5 anos, podia ser a vida inteira. A gente não sabia o que seria. Então a gente só foi. Então acredito que hoje, como adulta, eu já veria isso com outros olhos. Mas na época, eu com 11 anos, vou fazer mala, vou embora. Fui. E fui estudar lá. Fui ser feliz. Não,